Ok. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou estar ministrando hoje mais direcionado às mulheres, né? Mas eu creio que todos os princípios da palavra de Deus, eles são aplicados independente se nós somos homens ou somos mulheres, são princípios eternos. E na semana passada, fui eu que ministrei, né? E eu falei sobre a importância da rendição. Eu falei de Jeremias 33, versículo 3. É isso? E eu falei sobre a importância de você realmente ter um coração rendido a Deus, né? Clama a mim e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e poderosas que ainda não conheces. Deus parte do princípio de nós pedirmos a Ele, ainda que Ele saiba o que nós precisamos, Ele não pode tocar no nosso livre-arbítrio. Então, devido a Ele não poder tocar no nosso livre-arbítrio, Ele dá uma ordem: clame a mim. E daí Ele mesmo diz: eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e poderosas que não conhece. E eu mencionei 7 coisas que eu considero importantes e poderosas de nós termos conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. O conhecimento, ele nos faz andar em caminhos retos. Muitos de nós, queridos, somos guiados por emoções. E as emoções nos traem. Nos trai muito. Por quê? Porque as emoções são uma explosão do momento. E Deus quer que nós andemos em retidão. Retidão é um pouco mais profundo, porque retidão é você não se deixar abalar pelos sentimentos que confundem a sua alma ou confundem a sua vida. E eu falei sobre isso, ali está, né, os 7 princípios, né? Deus se importa com nossos desejos, se importa com aquilo que nós pensamos na terra, e Ele quer que nós colocamos um filtro, né? Que é o filtro do Espírito Santo. Ser diligente, andar na verdade, ter um conhecimento profundo do Espírito Santo, aprender no discipulado, né? Ter liberdade e galardão celestial. Nós só vamos poder ter galardão celestial, queridos, se nós andarmos nos princípios da palavra de Deus. Se nós não andarmos nos princípios da palavra de Deus, nós podemos até ter algo, né? Mas não aquilo tudo que Deus queria que nós tivéssemos. Agora, veja, Deus não quer que você morra, ou que eu morra, para daí saber o que é celestial. Ele quer que eu viva na terra. Ele quer que eu viva na terra, o céu. E aqui que está a grande dificuldade das pessoas. As pessoas desconectam a vida da terra. Então, eu vou viver na terra do jeito que eu acho que é certo, e depois, quando eu morrer, eu vou para o céu, e lá eu vivo o que está no céu. E não dá para desconectar essas duas verdades. Na terra existe um caminhar, e quando você estiver... a terra, o céu é sequência da terra. Acho que fica mais fácil. Então, a terra, né? Na terra você prepara, né? Assim como um lavrador precisa de preparar a terra para semear, assim você precisa preparar a sua vida para estar com Deus. Então, muitos de nós nos esquecemos disso. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre as mães. Eu quero primeiro, a nossa camiseta está escrita assim: minha mãe é virtuosa. Então, quero que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios 31, o versículo... o 1 vai dizer que é virtuosa, mas eu quero que você abra no 26. Diz assim: fala com sabedoria e ensina com amor. Minha mãe fala com sabedoria e ensina com amor. Eu quero, assim, entronizar essa palavra, porque Deus deu uma responsabilidade para a mulher ajudar. Agora, como se ajuda alguém que não quer ser ajudado?
Pergunto eu, não o Senhor. Porque os homens dificilmente eles gostam de ajuda. Então, só existe uma forma da mulher ajudar um marido, é dobrar seus joelhos e falar com quem estabeleceu o princípio. Aqui está a grande sabedoria. Quando a gente estuda a vida de Abigail, que está lá em 1 Samuel, Abigail era uma mulher sábia. E quando Abigail era casada com um homem chamado Nabal. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nabal era considerado um homem tolo. Porém, Nabal nunca, mesmo como tolo, nunca largou a família. E hoje os tolos largam a família. Hoje os Nabal de hoje abandonam a casa. Os Nabal de antigamente sustentavam a casa. Mesmo tolo, eles sabiam o preço da família. Eles sabiam o valor da família. Então, Nabal, mesmo com todas... Ele era alcoólatra, ele bebia. Ele, se você estudar a história, o próprio nome já era pejorativo. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não sabia valorizar o que ele tinha. Mas a Abigail era uma mulher sábia que falava com sabedoria. Porque antes dela falar com ele, ela falava com quem criou ele. Você sabe que um bom mecânico, antes de arrumar o seu carro, ele precisa de estudar o manual do carro. E uma mulher sábia, antes de falar com o marido, muitas das vezes precisa estudar o manual do marido, que é a Bíblia, e perguntar para quem criou. Senhor, o Senhor criou essa peça linda, maravilhosa, só que eu não dou conta. Não sei por que, sabe, Senhor, eu não dou conta. E aí, o Jonas, quem sabe, né? Porque todas as vezes que o Jonas fala alguma coisa para mim, eu falo, eu vou falar com Deus, eu vou orar, e daí ele recebe umas bordoadas, ele volta, você tinha razão, mãos ao alto, você tinha razão. Porque a mãe, entendeu? Ela tem uma estrutura dada por Deus que a minha mãe tinha uma estrutura poderosa. A minha sogra tinha uma estrutura poderosa. Então, nós ficamos pensando assim, como mulheres naquela época poderiam sustentar tantas coisas sem desistir. Porque, irmãos, é muito sério ser mãe. É uma coisa muito séria. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Né? Sobre as mães, porque hoje é dia das mães. Mas, antes disso, eu quero contar uma ilustração para vocês. Sim, é uma questão, assim, uma ilustração, entendeu? Não está na Bíblia, tá? É uma ilustração. Então, diz que tinha uma reserva, uma colônia indígena, que as mulheres, que era muito linda, era como se fosse um jardim, tudo funcionava muito bonito, as árvores, as crianças eram alegres, era tudo muito, de uma certa maneira, muito até mágico. E daí uma pessoa especialista em saber o que estava acontecendo, ele foi nessa colônia indígena pesquisar para saber o que estava acontecendo, por que tudo naquela colônia funcionava, por que as árvores, por que as flores, por que a limpeza, a organização, por que tudo funcionava. E daí ele descobriu que o segredo de toda aquela vegetação bonita era a água. E normal, não é verdade? Normal. Mas ele descobriu que as mães cuidavam das fontes. Então, a água era boa e regava todo aquele jardim, tudo funcionava, porque eu vou colocar as mulheres cuidavam das fontes. Então, o que eu quero trazer para você como aplicação? A responsabilidade da mulher de ajudar é cuidar da fonte. O que realmente, qual é a fonte que está jorrando dentro da minha casa?
Qual é a fonte que está nutrindo a minha casa? Qual é a fonte que nutre a minha vida? Então, isso é sabedoria. Sabedoria tem muitas, digamos, muitas explicações ou significados, mas eu acho que o significado mais forte de sabedoria é você discernir entre o bem e o mal. É você discernir entre princípios e regras. Toda regra, ela pode ser quebrada, mas todo princípio que você quebra, te quebra. Eu vou falar de novo. Toda regra pode ser quebrada, não tem problema você quebrar a regra, mas todo princípio que você quebra, te quebra. No final, você é quebrado por você mesmo. Então, a palavra de Deus diz que os filhos devem honrar pai e mãe. Ponto. Princípio. Não importa. Deus não perguntou se o seu pai é bom, cheiroso, bonito. Deus não perguntou. Deus falou, honre ele que eu te dou a recompensa. Ponto. E o que acontece com a gente que é conduzido nas emoções? Nós subimos na cadeira de juiz e começamos a julgar pelas atitudes dos nossos pais. Ah, se o meu pai tivesse feito isso. Ah, se a minha mãe tivesse feito aquilo. Ah, mas não sei o quê. E queremos explicar para Deus os princípios que Deus estabeleceu. E sabe, com Deus, irmãos, não dá para explicar. Com Deus só tem uma coisa que você pode fazer com Deus. Sabe qual? Obedecer. Não adianta você querer mudar o que Deus colocou como verdade, porque a verdade ela é de Deus, ela é absoluta. Em Deus não há sombra de variação. Nós conhecemos o ontem porque vivemos, o hoje estamos conhecendo agora, daqui 5 segundos já não sabemos mais, 30, posso cair aqui, morrer, você pode cair aí, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus conhece 2027, 2028, 2030, 2050, 2300, 2400, Deus conhece a sequência que nós vamos viver. E é nisso que nós precisamos de voltar a acreditar e confiar que Deus está dirigindo nossos passos. E como mães cheias de sabedoria, quando nós abrir nossa boca, eu acredito nisso, tá? Quando abrir sua boca, mesmo que você vê o caos, declare o que você quer ver. Então, vamos fazer declare, vamos fazer, as mães vão levantar e fazer uma declaração que quer ver dos filhos. Pode abrir a boca e falar tudo que você quer ver dos filhos. Vamos lá, ergue aí, vamos ver. O que vocês querem ver dos seus filhos? Vocês não estão vendo, mas vocês precisam declarar. É as mães, vamos lá. Bem alto, quero escutar. Quero ver prosperidade. Quero ver cheio de sabedoria, cheio de alegria, saúde, maturidade emocional, discernimento espiritual, temor do Senhor, inteligência. Eu quero que eles sejam cheios do amor e da bondade, daquilo que ninguém pode roubar, que o espírito da ciência se apodere deles, que eles tenham conhecimento, verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus, que eles governem nesse tempo, que eles andem em retidão, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, tudo que você quer ver nos seus filhos, você precisa abrir a boca e falar. Mas o que acontece? Nós, às vezes, né? Às vezes, nós falamos o que nós sentimos ou vemos. E isso faz com que a fonte da nossa casa seja contaminada. Então, se eu pegar essa garrafa de água aqui, ó, e colocar lá na fonte, essa garrafa aqui, a água está boa, mas se eu for lá na fonte e colocar apenas um veneno lá, algumas gotas, sei lá,
aí todas as águas vão vir com uma participação, ou com uma partícula de contaminação, só porque eu coloquei na fonte. Então, tudo que você precisa de ver na sua vida é da onde está vindo. Eu vou falar de novo para vocês entenderem. Tudo que você precisa ver na sua vida é da onde está vindo. As amizades, da onde elas vêm? Me empurram para Deus, para a prosperidade, me levam para um lugar mais alto, ou tipo assim, não, né? Vou levando a vida, leva eu, e depois te leva para a cadeia. Depois te leva para o hospital. Depois te leva para a morte. Te leva para a miséria. Então, você precisa ver a fonte. O que você consome, qual é a fonte? Com quem você anda, qual é a fonte? O que você ouve, o que você está ouvindo, que fonte é essa? Você sabe que a música, ela tem um poder de envolver poderoso, porque ela traz uma frequência e 82% do seu cérebro é água. E todo som que você ouve balança. E todo balanço na água da sua mente gera uma frequência e um governo. Então, por isso que quando você ouve a Bíblia, gera um governo. Tem uma experiência, e isso você pode até procurar na internet, você vai achar, que fizeram uma experiência nos Estados Unidos, na Flórida, se eu não me engano, num riacho, e ele estava cheio de mato, de entulhos. E então eles colocaram um rádio, colocaram louvores. E, de repente, aqueles entulhos começaram a ir para o barranco e foi fácil de tirar. E o outro pedaço daquele rio, eles pegaram um rádio e colocaram um rock metal pesado. Vamos colocar um funk, para ser mais esculachado. Né? E aí, encheu mais de sujeira. Então, a fonte, a mãe, ela cuida da fonte que entra em casa, aquela aldeia indígena em que as mulheres, as mães cuidavam da fonte, por isso havia uma harmonia naquela aldeia, era porque as mães vigiavam para ninguém colocar entulho na fonte, para ninguém colocar paus, pedras, veneno, para que os animais não morressem, não ficassem lá dentro, enfim. A fonte era normalmente, diariamente limpa. Então, nós precisamos, como mulheres, limpar a fonte da nossa mente. Você precisa ajudar os seus filhos a limpar a fonte da mente deles, porque tudo começa aqui, ó. Quando você começar a limpar a fonte da sua mente, vai limpar seus sentimentos, vai limpar seu corpo físico, vai limpar a sua vida. E você vai começar a prosperar. Prosperidade é mais do que ter dinheiro, é poder desfrutar do dinheiro que você tem. Eu vou falar de novo para vocês não entenderem. Prosperidade é mais que ter dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não desfruta do dinheiro. Prosperidade é desfrutar do dinheiro que você tem. Porque não adianta você ter dinheiro e não poder desfrutar. Assim como não adianta você conhecer bons restaurantes e não poder ter um câncer estomacal, não poder comer. Uma gastrite, vai lá e come e fica retorcendo a maior parte do tempo. Então, a primeira coisa que uma mãe, né? Então, dali de Provérbios 31, versículo 26, você poderia colocar de novo ali para mim? Por favor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Então, a mãe sempre vai falar. O primeiro ponto meu é que a mãe é uma educadora. Ela examina os aspectos fundamentais do papel da mãe. Ela examina, Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse assim: as mãos que embalam um berço para a criança dormir são as que governam o mundo. As mãos
que embalam o berço para uma criança dormir. São as mesmas mãos que irão governar o mundo. O mundo, a sociedade, a igreja, a família, ela só é mantida. É evidente, vamos falar, não, é por causa de Deus. Tá bom, mas Deus precisa usar alguém na terra e Ele vai usar as mulheres. Se você perceber a sequência de mulheres na Bíblia que fizeram papéis fundamentais, como Esther, trazendo livramento para uma nação, Débora, uma juíza e profetisa, Maria, que aceitou naquele tempo, irmãos, Maria fica grávida, ela seria morta por apedrejamento. E essa mulher correu o risco de ser morta, porque ela decidiu aceitar ser mãe de Jesus. Então, ser mãe é um cargo muito elevado. É uma missão muito elevada. O homem não ia aguentar. Não ia aguentar. Se o homem fosse mãe, ele logo de cara ele já ia dizer, ah, Senhor, não aguento, não dou conta. Já entregava as crianças, irmão. Já entregava tudo, ele não ia aguentar. Porque mãe, queridos, ela fica a noite inteira acordada e ela levanta e vai trabalhar. E a minha pergunta é, se você tem mãe viva, eu não tenho, minha mãe já faleceu em 1991. E a minha mãe era uma descendente de alemã, que veio da Alemanha, né, pequenininha, passou pelas... Né, a história da minha mãe, por isso que não dá para você... Não adianta você justificar historinha da carochinha para mim, tá, irmãos? Porque eu conheço a verdade. Olha, a história da minha mãe, o nome da família da minha mãe era Reutemann. Quando ela foi para o Brasil, eles mudaram o sobrenome dela para Renter, porque não podia ter alemão lá, porque eles matavam. Porque, afinal de contas, o Brasil tinha se aliado à Alemanha também. O Japão se aliou à Alemanha, a Itália se aliou à Alemanha na Segunda Guerra. Então, as pessoas trocavam de nome para poder mudar de país, trocavam nome para poder viver. E lá no Brasil não foi diferente, irmãos. Também com os japoneses não foi diferente. Porque, às vezes, vocês falam assim, japonês é ruim comigo. Veja como que o brasileiro foi ruim com o japonês. Houve uma semeadura. E aí, a minha mãe, ela foi pequenininha, né, levada para o Brasil. E então era assim, eles pegavam as crianças e levavam para uma casa para trabalhar. Então, por exemplo, assim, lá tínhamos pouco, eu seja uma família, é só um exemplo, pelo amor de Deus, tá? Não pense assim. Então, eu sou uma família e tenho uma fazenda, e eu estou precisando de 20 moças para trabalhar. Então, eu pedia para os atravessadores, né? Vou falar atravessadores para não falar aquele outro nome. E eles iam até a Alemanha, Itália, Japão. Foi assim que aconteceu a ida para o Brasil. E eles traziam pessoas que pudessem trabalhar. E a minha mãe foi nessa, com 6 anos, ela foi levada para uma família de italianos, e ela foi mudado o nome, e ela trabalhou até os 16 anos lá na roça. 16 horas por dia, sem comer, com uma refeição e uma garrafa de água. Então, depois, né, conheceu o meu pai também, que tinha vindo nas mesmas condições, só que meu pai da Itália. E aí, irmãos, esse casal tiveram 13 filhos. 13, diga 13 filhos. Hoje ninguém quer ter 2, só fica com 1. Né? 13 filhos. Eu não sei se era a mentalidade de comunidade, né? Você imagina, se eu tivesse 30 famílias com 13 filhos, quantas pessoas aqui na igreja? Lotada a igreja. Então, tem que orar para vocês terem 13 filhos. Quando casar, ter filhos.
Misericórdia. 13 filhos. E a Bíblia diz que é feliz o homem que coloque bastante flecha na sua aljava. Os filhos são flechas que você está colocando, porque você não sabe qual que vai cuidar de você. Então, a primeira coisa que a mãe, ela examina, ela fundamenta os filhos, ela ajuda os filhos. A mãe é uma educadora, ela fala com amor porque ela educa os filhos para Deus. Diga assim, educar os filhos para Deus. E aí é que entra o perigo de muitas mães que não educam os seus filhos para Deus, educam os seus filhos para o mundo. E o mundo é cruel. Ele vai matar seu filho. Ele vai espizinhar seu filho. Eduque seu filho para Deus. Ah, meu filho, né? Eu conheço muitos filhos, principalmente no Brasil, que os pais se esforçavam na igreja e na vida com Deus e os filhos não participavam. Mas suas mães nunca desistiram, com seus joelhos no chão, clamando, Senhor, esse menino é um missionário. Elas faziam carta, elas guardavam dinheiro para missões, porque ele iria fazer missões. Se você conhece, se você não conhece, você procura, você vai ver um homem que a mãe dele orou 25 anos, o pastor Paulo Canudo. Você pode ouvir as mensagens dele hoje no YouTube, ele tem 70 e poucos anos. Ele se converteu quando um dia ele olhou para o céu e queria matar Deus, dando tiro. E daí, sabe o que aconteceu? Na hora que ele deu o tiro para cima, caiu um raio em cima do carro dele, queimou tudo. E daí ele viu com Deus, ele não podia, mas ele batia na mãe dele. Ele fazia coisas terríveis, ele era da gangue. E aí, muitos de nós, queridos, desprezamos oportunidades com a nossa família, desprezamos oportunidades de honrar nossos pais, porque nós estamos envolvidos no sistema, mas não é esse o caminho de Deus para nós. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus deseja para nós. Então, nossa mãe se esforçou o máximo. A minha mãe, querida, se esforçou muito para criar os 13 filhos. O meu pai não era uma pessoa fácil. Ele não era um homem que bebia, não era um homem que fumava, não era um homem que... Mas era um homem, irmão, que até o cavalo dele conhecia o caminho da Casa Vermelha. Da Luz Vermelha. Sabe como que é? Vocês são antigos, né? Vocês não são antigos. É o sunaco de hoje. E ele não ia lá para beber, não ia para fumar. Ele ia lá para ver as meninas. Então, minha mãe sofreu muito, mas minha mãe nunca abandonou a família. Ela criou, ela manteve. Eu conheço, queridos, eu conheço mulheres, mães, que sofreram violências domésticas do marido e nunca deixaram suas famílias. E eu não estou fazendo apologia aqui, porque hoje violência doméstica não é caso de pastor, é caso de polícia. E eu não estou fazendo apologia aqui do rei Davi com Salomão, né? Lá com o Salomão, 700 concubinas e 300 mulheres. Você não aguenta nenhuma, não sustenta nenhuma, vai querer o que mais? Né? Porque é verdade, às vezes a pessoa não aguenta uma e quer outra. Entendeu? Então, meu pai tinha um conceito assim, que ele tinha dinheiro, então ele podia fazer isso com a minha mãe. E você sabe, ele morreu sozinho. A única filha que cuidou dele fui eu. E ele morreu, ele ficou 3 anos, irmãos, ficando doente. E depois, com 45 dias, no final da vida dele, ele morreu com câncer nos ossos. Ele entrou quebrou os braços, quebrou as pernas, em decomposição na cama. Então, irmãos, as nossas semeaduras, elas são
importantes na nossa juventude. Então, por isso que a mãe, né, como educadora, como está escrito ali em Provérbios 31, 26, ela fala com sabedoria. Ela diz o quanto que é importante os filhos. E uma mãe, se você quer ser mãe, você tem que começar a estudar 20 anos antes do seu filho nascer. Nasceu, quer casar, quer ter filho, começa a estudar sobre como criar filho. Na Bíblia, como que Deus quer criar. 20 anos antes, para você poder, quando você ter seus filhos, você conduzir eles em triunfo. Não apenas ter filhos. Irmãos, eu já escutei de gente aqui no Japão, eu vou ter mais um filho para receber o benefício do governo. Gente, misericórdia, que mentalidade de pobreza. Meu Deus do céu, isso me deixa desesperada. Por quê? Porque isso não é um sustento vindo de Deus, não é o seu filho vai nem desfrutar daquilo. Então, o exemplo que uma mãe dá, a forma como ela ensina, a forma como ela constrói, a forma como ela edifica, abra a sua Bíblia lá em Provérbios 14, versículo 1. Provérbios 14, versículo 1. Versículo 14, 1. Versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Quando se fala de sabedoria, está muito ligado, irmãos, a estruturas das fontes. Muito ligados de você não ignorar o seu tempo com Deus, porque sabedoria só Deus pode dar. Então, uma mulher sábia é uma mulher que se dobra diante de Deus para edificar primeiramente a si. Tem muita mulher que cuida de tudo, mas não cuida dela. E chega uma hora que ela arrebenta, ela explode. Então, a sabedoria que você precisa primeiramente, você precisa estar bem. Você precisa cuidar de você, para que você possa cuidar dos demais. Sabe, quando você vai fazer uma viagem, principalmente uma viagem de avião, eles dizem assim, né? Coloca lá, mostra a máscara, mostra isso, mostra aquilo, aquele outro, e diz assim, se acaso o avião cair, você primeiro coloca a máscara em você, se socorre, depois se socorre do lado. Porque não adianta você socorrer do lado, porque quem vai morrer é você daí. Então, você tem que cuidar de você para poder cuidar dos outros. Então, quero dar um conselho hoje para as mães e para os filhos e para todos. Cuide da sua vida espiritual e emocional. Não suba na cadeira de juiz. Eu poderia estar aqui hoje falando, julgando meu pai, né? Julgando minha mãe. Mas eu prefiro, não é porque eles não fazem mais parte da terra, mas eu prefiro agradecer o privilégio que eles me deram de estar ao mundo. Então, muitas famílias estão transferindo a educação, não transfira a educação dos seus filhos, mamãe e papai, para escolas seculares. Por exemplo, se você vem para o Japão, no Japão, você estudou na escola secular, o seu filho, durante o período que estiver na escola, não é seu, é do governo. Então, os princípios que eles ensinam lá é dentro dos princípios que eles entendem para a nação que é bom. E um dos princípios são não crer em Jesus. E você precisa de ter maturidade para poder continuar crendo em Deus, mesmo quando todos não creem. Por que você acha que Noé fez a arca? Porque ele tinha convicção de qual era a fonte que tinha falado com ele. Você sabe por que vocês largam a promessa, ou nós largamos as promessas de Deus e negociamos valores? Porque não buscamos a fonte verdadeira. Então, qualquer um oferece qualquer coisa, você aceita. Por carência, por não ter alicerces, por não pesquisar.
Sabe aquela questão de não pesquisar com quem... Olha, eu digo aqui para as moças solteiras, que são várias. Minhas queridas, pesquisa esses homens primeiro. Vai lá ver se eles não têm dívida. Porque se o cara deve, se o cara está enrolado, solteiro, quando casar com você, enrola só você. Sabe? É tipo assim, encontra um namorado para casar, parece que fica boba. Acaba a sabedoria. Vai edificar o quê, minha querida? Pesquisa. Vai saber da vida, vai ver o DVC, diário da vida desse cara. Vai saber se ele tem dívida no Brasil. Como ele veio aqui? É descendente? Não, não é descendente. Veio que jeito? Com documento falso? Manda embora. Chuta que laço. O cara tem 30 anos, não tem nada. Tem uma bicicleta. Você quer andar na garupa? Compra a sua, querida. É melhor. Né? Pelo amor de Deus. Com 30 anos, um homem precisa ter alguns conceitos de família e de prosperidade, irmão. Se não casar, ok, mas pelo menos estou bem. Porque o casamento não te faz você ficar bem. Você precisa estar bem para casar. Ao contrário. Mulheres que não sabem fazer nada em casa. Hoje as moças não sabem fazer nada, irmão. Não sabem lavar uma louça. Não sabem passar uma roupa. Porque as mães não ensinaram. Porque o conceito lá do mundo é um, mas o conceito bíblico é outro. A mulher precisa aprender a construir em todos os aspectos. Se você lê realmente Provérbios 31, você vai ver que a mulher ali, virtuosa, a mulher do Provérbios 31, ela tem um monte de qualidade. E eu nem quero delinear sobre isso. Então, você é que exerce, mulher, você, mãe, é que exerce um papel fundamental na sociedade, na família, na igreja, enfim, sem nós, eles não seria nada. Pode até ser homem com honra, mas não seria nada. Os alecrim dourados ia tudo murchar. Por quê, irmãos? Porque a mulher tem esse poder de paz, de cuidar, de zelar. E as mães fazem isso. Por isso, honre a sua mãe. Tudo que uma mãe precisa trabalhar no filho é trabalhar seu caráter, buscar ele para Deus, cavar trincheiras, batalhas. Não deixe batalhas perdidas pelo meio do caminho. Para o seu filho vencer, vença no joelho. Ore. E depois, quando você não sabe o que fazer, ore de novo. E quando você não está vendo nada, ore. E quando você acabou de ver alguma coisa, ore mais. Lembra daquele louvor, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a chuva vai descer. Eu vejo o milagre do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que o meu filho vai voltar, que a minha filha vai voltar, que eles vão servir o Senhor. Você tem que orar até aparecer a pequena nuvem. Tem gente que desiste muito rápido, irmãos. Orou uma semana, ué, Deus, uma semana orando, uma semana levantando de madrugada e não aconteceu nada. Que isso? Que atraso é esse? O que você está pensando? Eu estou aqui, estou cansada. E Deus fala assim, primeiro eu vou tratar você, para depois te mandar o que você quer, o que você precisa. Então, Deus está cuidando da fonte, porque se você orar e já aconteceu o milagre, você já abandona Deus. Segunda coisa, a mãe conselheira, que está, né? Mesmo no Provérbios 31, 26, a mãe como conselheira, ela sabe dizer as palavras certas, ela traz o alimento, ela traz os estudos. Mães, eu vou falar uma coisa aqui para vocês.
Faça um grupo familiar, você e seus filhos. Faça o culto doméstico, você e seus filhos. Por quê? Porque seus filhos vão ser marcados pela presença de Deus quando você... mas meus filhos não querem, comece você. Eu fazia culto doméstico na minha casa, eu sozinha comecei culto doméstico. Depois a minha filha, a Bruna, pequenininha, não tinha outra opção, né? Começou a frequentar meu grupo familiar. Depois da Bruna começar a frequentar meu grupo familiar, a minha filha, a Fabiana, a mais velha, começou a frequentar meu grupo familiar. Depois veio a Priscila. E era assim, irmãos, mesmo elas fazendo faculdade, ela falava, via quais eram as últimas aulas, e se as aulas eram aulas que não eram tão importantes, ela vinha da faculdade, não assistia às aulas da faculdade, para poder participar do grupo familiar. E ela fez economia, né, ciências contábeis, na melhor faculdade de Curitiba, na FAI. E ela nunca perdeu um grupo familiar. Porque Deus dá sabedoria. Deus enche. Tipo assim, eu não sei, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é um professor por excelência. Eu acredito que quando a minha filha chegava para fazer as provas lá na faculdade, o Espírito Santo soprava as respostas no ouvido dela. E é assim que Deus quer que nós andemos. Então, a mãe, como educadora, ela constrói para o filho um alicerce. Ela, como conselheira, ela constrói para o filho maturidade. Dê a seu filho maturidade. Não impeça dele ser homem. Ele precisa passar pelos perrengues dele, mas ele precisa saber que você é uma mulher de oração. Nenhum filho vai orar enquanto não te vê de joelho. Você sabe por que as minhas filhas oram até hoje? Elas falaram, mãe, eu lembro que quando a gente levantava 3 horas da manhã, às vezes para ir no banheiro, a gente passava no quarto da senhora, porque era assim, tem o quarto fundo, um banheiro, daí tem 2 quartos e outro banheiro. E eu estava no quarto do último quarto. Então, elas saíam e elas vinham, porque a gente fez para não ficar lavando 2 banheiros, a gente fez um acordo de usar só um banheiro. Então, a gente usava o banheiro da frente, porque o chuveiro era melhor. E quando elas passavam, elas viam que a minha luz estava acesa. E elas empurravam a porta lentamente e elas me viam de joelhos. Eu cuidei da minha sogra, que ficou cega antes de falecer, por 30 dias. E ela cega, irmãos. Ela não sabia ler, ela não aprendeu a ler. Ela sabia a Bíblia por ouvir naquele rádio, sabe aqueles rádios? Né? Então, ela ouvia lá a palavra de fé, ouvia lá as redes gospel na época, e ela ouvia a Bíblia ali, e ela sabia a Bíblia inteirinha, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 18, Salmo 93, Salmo 126, Salmo 128, Salmo 127, ela sabia tudo, de cor. Quando ela vinha na casa da gente, ela declarava todos os salmos. E depois eu descobri que ela não sabia ler. Ela decorou o nome dos ônibus que ela tinha que pegar para ir para o centro, as letras. Então, quando se quer, irmãos, não tem desculpa. E aí, os filhos dela se converteram vendo ela de joelho, orando. E aí eu sei que orar é um processo de fogo em a vida de qualquer homem, qualquer mulher. Todos nós queremos fogo, mas não queremos dobrar os joelhos, não queremos ser lenha. E para você ter fogo, você precisa ser lenha, irmãos. Então, essa mãe de Provérbios 31, 26, que ensina com sabedoria, ela só vai ter sabedoria quando ela for lenha, quando ela edificar um altar dentro dela.
No mundo confuso de hoje, o mundo hoje é muito confuso, irmãos. Você vê, de manhã eles querem uma coisa, meio-dia quer outra, de tarde já tem outra. Até as leis é assim. Ah, nós estamos pensando, e daí eles pensam, estamos pensando em mudar o sistema de impostos do Japão. No outro dia já mudaram. Você pensa, vai ser o ano que vem. Não, já mudou. Nós estamos pensando nisso, nós estamos pensando naquilo. E as coisas acontecem de forma tão rápida e tão imprevisíveis a níveis governamentais, estruturais, que nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Então, uma mãe precisa de entender que ela alimenta os seus filhos através da oração, através da Bíblia. Ela é o que os filhos realmente precisa. Deus colocou seu filho na família certa. E a minha mãe... Não, sim, ela não veja a humanidade dela, veja a autoridade que Deus deu para ela. Respeite a autoridade que Deus deu para ela, não a humanidade. Porque ela é ser humano, ela vai errar com você. Mas Deus incumbiu ela de autoridade no lar. Então, essa mãe, ela é preciosa. A mãe é que conduz os filhos em sucesso e riqueza. É a mãe. Por isso que tem que estudar. A mãe tem que estudar sobre ser mãe. Porque o seu filho, ele pode até ser pobre. Se o cara escolher ser pobre, deixa ser pobre, né? Gosta de ser pobre, o que eu posso fazer? Mas é a mãe que dá esse alicerce. Filha, filho, qual é o futuro? O que você espera disso? Daqui a um ano, como você quer estar? Vamos fazer um programa, vamos orar, vamos ver o que Deus quer para você? Isso é o papel da mãe. Então, é muito importante as mulheres entenderem que um filho salvo, querido, não é aceitar Jesus, levantar a mão, tá? Salvo de você mesmo, salvo das suas paixões, salvo daquilo que você acha que é certo. Porque nós achamos muita coisa certa, mas não são certas diante de Deus. Salvo de nós estarmos confusos, nossa mente confusa. Tem muitas pessoas que conversam comigo e falam, eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa, você tem dúvida. A ansiedade é falta de fé no Deus correto. Vou falar de novo. Você é ansioso, ansiosa? Digo eu, não, Senhor. É falta de fé no Deus vivo. Porque você tem fé no governo, você tem fé na sua empresa. Você tem fé que quando você trabalha o mês inteiro você recebe? Você tem fé, não é verdade? Você vai trabalhar e vai receber. Agora você precisa ter fé para crer no que você diz. E o que você diz é que acontece. Então, você começa a dizer um monte de coisas negativas a respeito de você, a respeito do seu futuro. Você começa a se avaliar por pensamentos, não por princípios. Você começa a se avaliar por regras, não por princípios. O que a Bíblia diz ao meu respeito? Que eu sou filho do Deus Altíssimo, que eu sou raça eleita, que eu sou sacerdócio real, que eu sou embaixador, que eu sou santo, que eu fui resgatado, que eu sou puro, que eu sou um homem e uma mulher conduzido em triunfo, que todos os pecados meus foram perdoados, que eu nasci nessa família, mas fui criado no coração de Deus. E aí você começa a buscar todas as coisas que você é, que eu sou especial. E aí não importa a sua estrutura física, importa o seu interior. Porque o que você tem dentro é mais valioso que a caixa.
Vamos supor que isso daqui fosse, eu estou terminando, tá, irmãos? Que isso daqui fosse uma caixa e tivesse um diamante de 500 milhões de dólares. E que eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu te trouxe esse presente. Você não sabe que tem o diamante de 500 milhões de dólares. Talvez você dizia assim, nossa, deu uma caixa de ticho de... Né? Jogou por lá. Estava lá. O anel de 500 milhões de dólares estava lá. Ele não mudou de lugar. E só não caiu na mão certa. Então, vocês avaliem o que Deus está dando para vocês, porque muitas das vezes não é o que está acontecendo com você, é que está caindo na sua mão e a sua mão não está correta. Então, gente, a mãe, eu quero que vocês hoje, se você não está com a sua mãe aqui, se você está, você vai honrá-la. Mas se ela não estiver aqui, você vai depois mandar uma mensagem para ela. Se ela está no Brasil, você vai escrever uma carta, vai escrever, vai telefonar, vai agradecer, no nome de Jesus. Vai agradecer. E se a sua mãe não é cristã, você vai começar a orar para que a sua mãe se converta. E a terceira coisa que a mãe, o retrato de uma mãe, né? É uma mãe intercessora. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Aqui está falando de Ana. Ninguém orava, né? Como Ana orou pelos filhos. Hoje as mulheres não querem ter filhos. Naquele tempo as mulheres oravam para ter filhos. E Ana era uma dessas. Ninguém que ora pelos filhos como mãe, ninguém vai orar pelos seus filhos como você, mãe. O pastor pode orar, o pai pode orar, mas você vai se exceder na oração. Sabe, você vai orar mais, porque você é mãe. É você que vai ficar na brecha. E Ana fez isso. Vamos ler lá o texto? Era este menino que eu pedia ao Senhor, atendeu o pedido que eu fiz. Era esse menino profeta. Eu creio que Ana, irmãos, antes de Samuel nascer, ela já começou a falar, é um profeta. Escuta aí um louvor que a mãe vai cantar para você, porque você é um profeta. Você é bem-sucedido. Agora, tem mãe que talvez não faça dessa maneira. Então, ela vai ter dificuldade. Abençoe seu ventre, abençoe seu bebê. Declare para ele, hoje em dia a gente já sabe se é uma menina ou um menino. Naquele tempo, não. Naquele tempo era só quando nascia. Então, falava, esse bebê é do Senhor. Elas já entregavam para Deus. Você sabe qual é o significado de você consagrar seu filho a Deus? Sabe qual é o significado? O significado é que o diabo não pode tocar. Então, se você consagrou seu filho a Deus, se você entregou ele a Deus publicamente e um sacerdote, uma autoridade orou, o diabo pode até tripudiar, o diabo pode até fazer atalho, mas ele vai voltar para Deus. Ele não vai ficar fora de Deus, porque Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Então, sabe, isso é muito importante. Essa questão de você orar, de mãe como intercessora, meu querido, não brinque com a mãe que ora. Eu me lembro do meu cunhado, chamado Jacques. Ele bebia. E daí a dona Clementina, minha sogra, orava. Senhor, cata o Jacques onde ele está. E a hora que o Jacques estava? No bar. Né? E daí ele disse assim, uma vez, que ele não via, mas catou ele assim, foi levando ele para casa. E quando chegou no portão, disse que abriu o portão e fez assim, tá. E ele caiu para dentro e ele falou, quem que me trouxe? Daí ele falou, nossa, será que eu estou tão ruim, tão bêbado assim, que eu não vi quem me trouxe? E ele olhou, entrou para dentro de casa, tomou banho, tomou um copão de café preto, sem açúcar, voltou no portão e falou, não, eu vou lá no bar, eu vou lá perguntar quem que me trouxe. Chegou lá e falou, ai, cara, não sei, a gente só viu você indo. Porque a mãe estava orando. A mãe, quando ora, coloca o anzol no nariz, assim, do bichinho, fazer baixar a cabeça e vir.
Oh, irmãos, mãe é mãe. Mãe é mãe. A mãe que ora no nome de Jesus, né? Bendito é o filho que tem uma mãe intercessora. Mais que abençoado. Quantos livramentos os filhos têm porque uma mãe ora? Então, às vezes, você tem que desfocar um pouquinho, irmãos. Às vezes você mãezinhas, que eu quero falar com vocês. Às vezes vocês estão focados em tantas coisas, em A, B, C. Ah, se eu pudesse dar aquilo para o meu filho, se eu pudesse dar aquele outro, seria ótimo, ok. Mas a coisa que mais seu filho vai receber é a sua oração. É você ensinar o caminho de Deus para ele. Nunca vai substituir. Você pode dar boas casas, bons carros, boas roupas. Isso é ótimo. Bom estudo, isso é ótimo. Eu trabalhei muito para as minhas filhas estudarem, não foi pouco. Eu tinha 2 empregos, trabalhei muito, muito mesmo. Mas a coisa mais preciosa que eu considero que eu deixei para as minhas filhas e hoje para os meus netos e já para bisnetos é as minhas orações. A taça da oração estar cheia. Ensinar no caminho do Senhor. Ensinar a eles buscarem a Deus quando tiver uma dificuldade. Em vez de buscar lá o conselho do psicólogo ou advogado, buscar Deus, que é psicólogo dos psicólogos, médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes. Buscar resposta aos pés do Senhor. Essa é o papel de uma mãe intercessora. Os filhos que têm uma mãe intercessora são livres de constrangimentos, de perseguições, de acidentes, de mortes, de coisas que talvez somente na eternidade eles vão saber. As mães intercessoras falam mais de seus filhos para Deus do que os filhos falam dela para Deus. As mães intercessoras, elas levam os filhos a um caminho de restauração, levantando a coroa que Deus colocou em suas cabeças pela mão do Senhor. Vai acontecer. Deus não deu filhos para perdição. Então, uma mãe, ela é muito significativa. Diz que a Susana Wesley, ela orou, ela tinha 19 filhos. 19 filhos, viu, meninas? 19 filhos, meninas e meninos. 19 filhos. Ela tinha uma escola particular. Os filhos deles não foram para a escola. Ela ensinou em casa. Ela alfabetizou e ensinou em casa. E ela passava horas de joelho citando o nome dos filhos para Deus. E eu me lembro muito da minha sogra. Eu estou encerrando, tá, irmãos? Me lembro muito da minha sogra. Minha sogra falava assim: ó, Senhor, lembra lá da Janete? É minha filha, ela dava o endereço. Porque ela achava que Deus não sabia o endereço da filha dela. Ai, da Nirda. A Nirda, era Nilda o nome dela, mas ela falava Nirda. Da Nirda. Então, lembra da Nirda? E lembra da Ivone? E lembra de não sei quem? E ela falava o nome dos filhos dela para Deus, dando o endereço. Ele está lá no, né? Vamos supor, eu vou dar um endereço aqui fictício, que eu nem sei, eu me lembro mais. Vamos supor assim, lembra lá da Nirda, que morava na rua Pindorama, 528, no bairro Fazendinha? Então, senhor, essa casa só precisa entrar hoje lá. O negócio está feio lá. Ela falava bem assim para Deus: o negócio está feio. Brigaram logo de manhã, já não tem café, o negócio está feio. Tá tijolo para tu quanto é lado. E ela falava assim, ela compartilhava com Deus com uma intimidade surpreendente. Isso é intimidade. Ela tinha Deus como pai.
E aí eu via ela, às vezes, orando, e as minhas filhas falavam, mãe, a avó tem problema, mãe. Impossível. A avó fica falando aí, dando endereço das tias, dos tios. Falava, não, filha, isso daí é que ela tem intimidade. Dava o endereço do emprego, sabe? Falava, se estiver fazendo corpo mole lá no emprego, o senhor vai lá agora. Fazia bem assim né? Eu me lembro que a Janete, ela era escriturária do cartório. E depois ela foi diretora de colégio público, né? De escola, né? Até o 2º grau. E eu lembro quando ela estava no cartório, uma vez eu passei na casa da dona Clementina, a dona Clementina falou, senhor, se a Janete está fazendo corpo mole, vai lá naquele cartório. Cheguei lá, a Janete doida, e pá, e corre aquela fila. Daí eu falei, Janete, tem como você ver um documento para mim? Ai, Selene, espera um pouco, eu vou pedir lá para fulana de tal, para fazer para você, porque todo esse povo aí está me esperando. Falei, é a sua mãe que orou para você hoje, para você não fazer corpo mole. Ela falou, não acredito. Eu não acredito. Eu falei, é verdade. É verdade, sua mãe orou para você não fazer corpo mole, então Deus mandou todos esses clientes aí para você. Então, irmãos, mãe, quando ora, Deus responde. E a quarta coisa é que a mãe, ela é uma, e eu encerro com isso, a mãe é uma amiga confidente, porque ela entrega todo o peso dos filhos, toda a necessidade dos filhos na cruz do Calvário. Ela entrega aos pés de Jesus. Ela não faz o filho passar por peso, ela entrega lá. E é lá, irmãos, que as mães constroem pontes em vez de buracos. Uma mãe, falar de novo, uma mãe constrói pontes em vez de buracos. Uma mãe restaura relacionamentos. Então, muitas mães precisam hoje de se voltar, entendeu? E ver quais os relacionamentos que os filhos têm quebrados. Voltar-se para os filhos, relacionamentos quebrados dos filhos, e você começar a orar para que esses relacionamentos sejam curados. Porque, queridos, hoje nós vivemos debaixo de muito ataque nos relacionamentos. As igrejas têm muito ataque, porque a igreja, basicamente, é a igreja construída por relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Aquele que é filho de Deus tem paz com Deus e paz com os homens. Como que eu vou ter paz com as pessoas se eu não tenho paz com Deus? Não tem como. Eu tenho que buscar paz com Deus, eu tenho paz com os homens. Então, as minhas dificuldades de relacionamento com os homens precisam de ser apresentadas e construídas com uma ponte de relacionamento com Deus. Sabe, tem um livro que eu quero que vocês leiam que diz assim, eu poderia me vingar, mas eu resolvi abraçar. Muitas das vezes, nós podemos nos vingar, nós podemos e temos até desejo ou direito, sei lá se há que é direito, de, sabe, mas eu decido construir pontes. Eu não vou dar acesso para a pessoa me ferir de novo, mas também não vou falar mal dela, me importar de ficar estragando a vida dela, você está entendendo? Mas a pessoa fala mal de todo mundo. Aí é ela, não é eu, não vou prestar contas. Eu não pago o boleto dela, eu pago o meu boleto só. Então, você tem que aprender a criar relacionamentos com pessoas que construam, que edificam. E a sua mãe é uma ajustadora de relacionamentos. Eu quero que essa ajustação de relacionamentos, são muito sensíveis. Por quê? Porque os relacionamentos quebrados começam dentro de casa, primeiras vezes com o pai, com os irmãos. A mãe tem que aprender a ligar e não desligar. Tipo, os relacionamentos. Tem dificuldade? Tem. Irmão, nós éramos em quantos mesmo? 13. Irmãos, tinha 13 mais 2 primos que moravam junto. 15. 5 mulheres e com
Com meu pai, 8 homens. Com a minha mãe, 6 mulheres. Era 13 filhos, né? Mais 2 sobrinhos da minha mãe, 2 primos meus. Daí meu pai, minha mãe. Então, nós era essa família. E na minha casa, o pai sentava na cabeceira da mesa. E a mãe saía de lá e vinha e colocava a comida no prato dele. E nós tudo morrendo de fome, não podia comer. Começava dos mais velhos. Quando chegava na nossa vez, a mistura já estava assim. Só uns faísquinha, entendeu? Ninguém reclamava. Ninguém falava. Hoje já não, irmãos. Por quê? Porque aquele conceito de família ali, né, era de divisão. Mas é lógico, depois a minha mãe colocava em nossos pratos, tudo, e ficava em paz. Mas o prato do meu pai era o prato principal. Então, minha mãe ensinava a honra. Queridos, veja, Jesus não pôde fazer milagres em Jerusalém, não porque ele não tinha poder para fazer, não porque não havia necessidades de milagres. Ele não fez milagres porque faltava honra. E às vezes a nossa vida, eu vou colocar a nossa, como filhos, está tendo problema por causa da desonra. Tudo que você precisa é pedir perdão para os seus pais e começar a honrá-los. Ah, mas meu pai é um tenebroso. Tá bom, fale com Deus. Fale com Deus a respeito dele. Seja macho, xoxô. Seja mulher. E vai lá e fala assim, você me deu o pai errado. O pai é bom. Porque, queridos, o pai do seu amigo também tem problema. É que ele não conta. É só você que conta. Na casa dele também tem dificuldade. É que você conta a tua, mas ele não conta dele. Então, preste atenção. A mãe, ela faz esse elo, primeiro na família, com os irmãos. Se hoje você ouviu o Espírito Santo, não endureça vosso coração. Primeiro peça perdão de coração e peça para Deus te ajudar. Te ajudar, irmão, você precisa de ajuda. Irmã, você precisa de ajuda. Filhos, vocês precisam de ajuda para amar seus pais. Porque nossa tendência é olhar nossos pais sempre com os olhos críticos. Essa é a nossa tendência. Quando eu falo da minha sogra, eu não vou dizer que a minha sogra era 100%, irmãos. Não era 100%. Mas ela era uma mulher que me dava alguns exemplos fundamentais. A minha sogra, ela foi vendida como escrava aos 13 anos. Ela era filha de escravos. Ela passou fome. Mas sabe uma coisa que ela nunca deixou? Foi de Jesus. Ela se converteu aos 7 anos, na Lapa, lá no interior do Paraná. Morreu aos 87 anos, sem nunca ter estudado, mas sabia a Bíblia. Nunca ninguém ensinou ela a orar, mas ela orava. Nunca ensinou ela a fazer uma planilha financeira, mas ela fazia. Nunca ensinaram ela, mas o próprio Deus ensinou, porque a paixão maior dela era o Senhor. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, a paixão sua for Jesus, Ele vai te dar uma aula de tecnologia, Ele vai te dar uma aula de... Olha lá o livro, lá, irmãos, para você comprar. Ele vai te dar uma aula de tecnologia, Ele vai te dar uma aula de finanças, Ele vai te dar uma aula de relacionamento, Ele vai te dar uma aula de organização, porque excelência é fazer bonito e fazer bem feito. Além de bem feito, tem que ficar bonito.
Porque tem gente que fala, é excelente. Não, não adianta você só fazer um negócio excelente. Tem que ficar bonito, tem que ficar bem feito e bonito. Isso é excelência. Porque o céu é excelente. O céu foi bem feito e é bonito. A terra é bem feita e é bonita. Então, nós precisamos, quando você olhar para você, você é a criação de Deus, você é a criação máxima de Deus, você é excelente. Então, você é bem feito e é bonito aos olhos de Deus. Mas todo mundo diz que eu sou feio, problema deles. Você não se importa com o olhar deles, se importa com o olhar do seu Pai que está nos céus. Não se julgue pelo tamanho das pessoas, se julgue pelo tamanho do seu Deus. Então, uma mãe, ela faz essas pontes de te tirar desses caminhos. Essa é a mãe que eu creio, uma mãe que vai te conduzir em confiança, em alegria, que vai dizer para você, mesmo quando, filho, eu sei, você está talvez, né, você está doente, mas eu quero declarar cura sobre você. E às vezes vai ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, né, 4 anos, né? Até eu achei engraçado que tinha um pequeno vídeo com uma menininha chegou para a mãe e falou assim, mãe, a gente é pobre? Parece, não me recordo direito como que ela falou. Ela falou, não, filha, nós só estamos vivendo um ciclo, mas nós somos ricos. Daí ela falou assim, tá, mas isso é 1 dia, 1 semana, 1 ano, porque se for depois da morte, não interessa mais. Não dá para comprar, né? Entende? Mas Deus quer que você viva hoje o privilégio de ser mãe. É um privilégio, como a Patrícia falou, é um privilégio. O amor de uma mãe, ele é insondável. A palavra de Deus diz, e eu quero finalizar com isso para nós orarmos, que a palavra Yahvé, El Shaddai, é Deus, né? Yahvé, El Shaddai, Deus, Pai mais que suficiente e mãe que amamenta. El Shaddai. Quando você fala El Shaddai, você está falando assim, Deus mais que suficiente e uma mãe que me alimenta, que amamenta. E é isso, eu quero que você veja hoje relacionamentos que foram quebrados. Quero que você coloque em pé, queremos orar com você. Se você está com a sua mãe longe, entre em contato com ela. Fale uma palavra para ela, boa. Agradeça. Se tem a mãe perto, mas minha mãe, aproveite enquanto ela está viva. Você sabe, quando a minha mãe faleceu, a minha mãe ela ficou mais ou menos 1 ano e 8 meses. Minha mãe era gerente na Caixa Econômica e ela teve câncer na vesícula. E quando ela ficou doente, ela foi afastada. E eu fui a pessoa que mais acompanhei ela nas quimioterapias, nas questões médicas e tudo mais. E a minha mãe, rapidamente, ela definhou muito rápido. Quando ela faleceu, ela pesava 37 quilos. A gente levava ela no colo assim. E aí teve irmãos meus e irmãs que não se importaram muito, sabe? Aquele negócio de se importar muito. Não, vai dar tudo certo, está indo a um bom médico, vai ser curado, né? Não vai morrer, essa coisa assim toda. E eu não, eu saía do meu trabalho, eu ia na casa dela, eu dava comida, eu dava banho, eu cuidava. E final de semana eu conversei com as minhas filhas e eu comecei a cuidar da minha mãe final de semana, porque eu não trabalhava sábado e domingo. E quando a minha mãe morreu, aqueles filhos que não cuidaram, então daí gritavam, choravam. Ai, minha mãe. Nossa, escândalo, deu vontade de bater. Fazer aqueles escândalos, mas eu estava com a minha consciência tranquila. Tudo que eu podia fazer pela minha mãe, eu fiz. Não porque ela não tinha falhas, mas porque ela era minha mãe. Deus tinha aberto a madre dela,
veja, a madre é aberta por Deus. Deus tinha aberto a madre dela para mim nascer naquela família. E então, meu pai e minha mãe foram muito honrados por mim. Eu cuidei do meu pai quando ele adoeceu, cuidei da minha mãe quando ela adoeceu. Eu acho que o maior privilégio que você tem é de poder cuidar da sua mãe e do seu pai enquanto eles não têm nenhuma enfermidade. O Alexandre recentemente perdeu sua mãe. Eu vi a dor do coração dele. Ele não pôde estar lá. Talvez você se envolva com tantas coisas, gaste com tantos proveitos da vida. E o Dia das Mães não é apenas hoje. Todos os dias é dia de ser lembrado da sua mãe. Dê satisfação para ela. Preste contas. Ah, mas a minha... Não, nós não vamos discutir regras, conceitos, educação. Não queremos discutir isso, vamos discutir princípios. Vamos para a Bíblia. E quando você corresponde com a Bíblia corresponde com você. Deus te respalda quando você cumpre princípios. E hoje eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você perdoe a sua mãe. Perdoe porque ela te abandonou. Perdoa porque ela não te socorreu. Perdoa porque talvez você passou por tantas coisas, necessidades físicas, de alimentos, de educação, abusos espirituais, sexuais, abusos emocionais. Perdoa a sua mãe. Perdoa a sua mãe porque tem mãe, queridos, que às vezes estão no 10º casamento. Mas sabe por quê? Porque elas não tiveram pai. Elas não sabem quem é Jesus. Sabe quando você troca de relacionamento, como se troca de roupa? Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E eu quero que você perdoe ela. Você fale para Deus, eu quero perdoar minha mãe. E eu quero declarar sobre a minha mãe as mais ricas bênçãos. Eu quero abençoá-la. Senhor, me ensina a honrar minha mãe, independente. Se ela estiver viva, que eu possa manifestar essa adoração, essa honra a ela. Se ela já partiu, Senhor, eu entrego e agradeço a tudo. Eu quero tudo de bom da minha mãe, eu quero receber. E tudo aquilo que desagradou a Ti, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, porque o Senhor sabe cuidar. A Tua palavra diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós. E ainda que nós semeamos com lágrimas, nós vamos colher com alegria. E eu quero lançar semente sobre a minha mãe. Semente sobre ela, abençoá-la, declarar para ela que a bondade do Senhor a alcance. Declarar sobre a vida dela as mais ricas bênçãos, com o amor de Deus, com o verdadeiro amor de Deus. Que ela possa ter revelação de quem ela é. Porque assim como de repente você passa por tantas dificuldades no relacionamento, assim como você às vezes passa por tantas dificuldades em poder se relacionar, talvez sua mãe também teve. Então você vai perdoar hoje. E se acaso a sua mãe não estiver aqui, ela estiver viva, você vai me prometer que você vai entrar em contato com ela. E vai dizer para ela: mãe, eu quero te agradecer porque a senhora faz parte da minha vida. A senhora me colocou no mundo, a senhora me deu o ar que eu respiro. Deus só pôde soprar nas minhas narinas porque você existia.
Agradeça. Tenha gratidão. Tenha gratidão. Se você nunca agradeceu, agradeça por as refeições que ela fez para você. Agradeça pela roupa que ela lavou. Agradeça pela casa que ela limpou. Agradeça por muitas das vezes. Queridos, eu sei disso. E eu estou falando do que... Eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque eu sei. Quantos filhos quebram a paz do lar? Às vezes trazem dificuldade para os pais, trazem separação até mesmo para os pais. E nunca pediram perdão. Então hoje, se você foi um gerador de divisão na sua casa, você vai pedir perdão. E você vai abençoar. Eu quero orar por todas as mães. Senhor, muito obrigado por cada mãe que aqui está presente, por aquelas que estão na escola bíblica, na recepção. Obrigado, Senhor, por aquelas que não estão aqui. Se elas não estão aqui, Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor sabe onde elas se encontram. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, abençoá-las. E nós, como igreja, nós pedimos, Senhor, que como igreja, Jesus, como igreja, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos perdão sobre ela, porque quando era para ela cuidar de nós, ela não cuidou. Quando ela era para me amar, ela não me amou. Quando era para demonstrar esse amor, ela não demonstrou. E eu quero hoje perdoá-la por todas as vezes que eu fui trocado, por todas as vezes que eu fui deixado de lado. Eu quero abençoá-la. E eu quero declarar, em nome de Cristo Jesus, que esse é o tempo em que eu vou honrar meus pais, honrar minha mãe em oração, em jejum. E a maior honra que eu posso dar para minha mãe é andar em santidade, em retidão, a ter caráter. E que hoje eu vou, Senhor, assumir um compromisso com o Senhor. A minha mãe não vai passar vergonha comigo. A minha mãe não vai se envergonhar de ter me gerado. Em nome de Jesus, eu não vou ser, Senhor, uma pessoa que vai trazer dores para minha mãe. Eu assumo uma responsabilidade de entregar. Eu não dou conta, Senhor. Eu não dou conta de cuidar. Eu não dou conta de cuidar de mim. Eu não dou conta, Senhor, de andar em retidão. Eu não dou conta, Senhor, de tirar a amargura da minha alma, de tirar a rejeição da minha alma. Eu não dou conta sozinha, eu preciso de ajuda. Por isso, bendito Espírito Santo, que trabalha, Senhor, em favor da sua igreja. Espírito Santo de Deus, que trabalha em favor da sua igreja. Trabalhe agora em favor da sua igreja. Abençoamos os filhos que estão aqui. Abençoamos as futuras mamães. Abençoamos a Priscila que está no hospital. Abençoamos sua família. Abençoamos os filhos e declaramos, Pai, em nome de Jesus, a cura mais profunda da alma, que todos os traumas, todas as surras, todas as ameaças que a sua mãe deu, hoje em nome de Jesus você perdoa. Perdoa por todas as vezes que a sua mãe te expulsou de casa, te ameaçou, todas as vezes que a sua mãe falou que tinha vontade de te matar. Em nome de Jesus, perdoa ela agora. Declare em alto e bom tom: eu perdoo a minha mãe no nome de Jesus. Eu perdoo por todas as vezes que ela trouxe dificuldades na minha vida, nos meus relacionamentos, por ela não ter me instruído, por ela não ter me corrigido, por ela ter me ignorado, por todas as vezes que a sua mãe te ignorou. Ela sabia que você estava fazendo errado, mas ela te ignorou. Eu quero que você perdoe ela. Porque ela sabia que você estava em caminho errado, mas te ignorou, ela não quis se incomodar. Então perdoe ela. Perdoe ela agora. Perdoe ela agora. Por todas as vezes que você precisou de um conselho.